Oi pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um ponto fundamental e que nós aqui na Vero gostamos muito, não só por nos possibilitar viajar ao Brasil, mas porque a gente entende a relevância dessas diferenças e dessas regiões para a cafeicultura brasileira, que é as regiões e as micro-regiões de produção de café no Brasil. O Brasil hoje é o maior produtor de café do mundo. Nós somos responsáveis por 33% da produção global. O Brasil é o maior produtor, maior exportador, somos o segundo maior mercado consumidor. Então o Brasil é uma grande potência no café. E isso acontece porque nós temos algumas regiões onde o café proliferou muito bem e a gente tem produção em grande escala. Quais regiões são essas? Aonde que o café está em relação à geografia do Brasil? O café ele é uma bebida, ele é uma planta que precisa de uma temperatura não muito quente nem muito fria. Então assim, a gente precisa de alguma altitude e a gente precisa de temperaturas não muito, nem absurdamente baixas e nem temperaturas extremamente quentes. Então o café a gente está falando ali de 15 a 25 graus, ele vai muito bem, aí dependendo da adaptação da região. O café hoje ele está geolocalizado no Brasil nas regiões de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, tem um pouco de café no Rio de Janeiro. Aí quando a gente pensa no Conilon, a gente pode subir lá para Rondônia, a gente vê casos de café em Goiás, tem uma região da Bahia onde a gente tem uma quantidade razoável de café. Então assim, a gente não vai muito longe dessas regiões. Tem algumas outras regiões que têm uma chegada de café, mas as principais são essa. E por que as regiões são importantes e por que é importante a gente pensar sobre as regiões produtoras? Porque, assim, fazendo um paralelo para vocês entenderem, o Brasil, como é uma potência em café, é como se a gente fosse pensar em vinho. Quanto mais nós conseguirmos fortalecer cada uma das nossas regiões, tanto perante ao mercado interno, que é o mercado brasileiro, quanto perante ao mercado externo, mais valor o nosso café vai ter, mais valor a nossa cafeicultura vai ter. Então a gente tem um movimento onde dessas regiões produtoras, que são esses estados, a gente construiu e criou regiões que a gente fala de micro ou macro regiões, dependendo da região que a gente está falando. E essas regiões elas têm características tanto geográficas quanto de produção muito peculiares de cada uma delas. A gente vai falar um pouquinho à frente para vocês algumas das principais macro e micro regiões produtoras do Brasil, mas elas são fundamentais para que a gente fortaleça a nossa cafeicultura e crie cada vez mais valor para a cafeicultura brasileira. Quando a gente pensa nessa grande possibilidade de regiões e de terroirs que a gente fala, nós temos muitas possibilidades de provar café de cada uma dessas regiões. E como eu disse que isso é fundamental para o desenvolvimento da cafeicultura brasileira, aqui na Vero a gente tem feito um trabalho já há mais de 4 anos, onde a cada mês a gente visita um novo produtor para entender um pouquinho da produção dele, pegar esses cafés e levar para que as pessoas possam experimentar e conhecer. Então já viajamos para quase todas essas regiões e micro-regiões que a gente vai falar aqui do Brasil. E se você tem curiosidade, se você tem interesse em descobrir, em entender, em viajar o Brasil com a gente, depois você pode acessar o link ali na descrição do vídeo, que vai ter o link para nossa assinatura, e você vai todo mês começar a viajar essas regiões produtoras com a gente. Depois de olhar para todos os estados que são produtores de café no Brasil, é importante que a gente comece a olhar para as macro-regiões e também as micro-regiões. Eu vou falar para vocês da maior macro-região produtora de café no Brasil, que a gente pode até considerar um terroir do café brasileiro e muito relevante, talvez um dos mais relevantes hoje, que é o sul de Minas. O sul de Minas está entre 700 a 1.000 metros de altitude, é uma região composta por 73 municípios,
Essa é uma região muito grande e é por isso que assim, dentro dessa macro-região a gente tem pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores. Ela é uma região bem diversa em relação ao perfil produtivo. Ela vai ter partes que são bem mecanizáveis, outras partes não tão mecanizáveis. E é uma produção hoje de quase 30% de todo o café que é produzido no Brasil. O sul de Minas vem puxando aí bastante a nossa cafeicultura brasileira e é uma macro-região que vale a pena todo mundo pelo menos saber aí da existência, já deve ter ouvido falar, e ela é muito importante para a cafeicultura nacional. Bom, uma outra região muito importante para a cafeicultura brasileira é a região das Matas de Minas. É uma região composta por mais de 60 municípios e as Matas de Minas ela tem uma peculiaridade que eu acho que é até bastante intuitivo. Por ser uma região muito montanhosa, na maioria das vezes vai ser uma cafeicultura mais difícil de executar. Por quê? Porque a região que tem muito morro não é 100% mecanizável, a gente precisa usar muita mão de obra humana, tem um grande desafio em relação a isso. E geralmente nessas regiões o que acontece? É muito difícil a gente ter mega produtores. Então, assim, as Matas de Minas, ela é muito composta, ela tem uma tendência a ter uma composição de pequenos e médios produtores. A gente acho que assim, dificilmente vai encontrar ali dentro da Mata de Minas mega produtores de café. Então, assim, é uma região super relevante, produz hoje quase 5 milhões de sacas anualmente, é bastante importante para o Brasil e uma região muito focada, que tem muitos pequenos produtores ali produzindo café de bastante qualidade. Mais uma região muito relevante para o Brasil é o Cerrado Mineiro. Mas o Cerrado Mineiro, diferentemente do que a gente falou das Matas de Minas, é o oposto. É uma região muito plana. E por ser uma região muito plana, a gente vai encontrar uma concentração de produtores maiores, na maioria das vezes extremamente mecanizável. Dificilmente você vai achar uma área lá que não é mecanizável. A gente tem uma composição ali de pequenos produtores, mas essa terra ela é muito escalável. Então, assim, uma máquina consegue tocar uma porção muito grande, diferente da região que precisa ser 100% manual. E no Cerrado Mineiro, a gente tem uma composição um pouco menor em termos de municípios, né? Hoje são um pouco mais de 50 municípios e a variedade mais tradicional lá na região do Cerrado Mineiro é Catuai e Mundo Novo, que são variedades bem antigas, mas que produzem cafés de muito boa qualidade, quando bem cuidados e bem tratados. Bom, saindo um pouco de Minas já, descendo para São Paulo, em São Paulo nós temos várias micro-regiões, mas eu vou destacar aqui para vocês a Mogiana. Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar. A Mogiana foi um polo cafeiro dos mais importantes do Brasil no passado, mas ainda tem uma relevância bastante grande dentro da cafeicultura brasileira. A Mogiana tem uma tradição em cafés de muito boa qualidade, é composta pela alta mogiana e pela média mogiana. Então, a macro-região é bem grande, a gente tem uma produção grande, acho que em torno de 6 a 8 milhões, depende da safra. E dentro da mogiana, assim como no Cerrado Mineiro, nós temos terras muito planas. Isso ajuda a compor uma cafeicultura um pouco mais mecanizável, escalável. Então a gente tem uma composição um pouco maior de pequenos, médios e grandes produtores principalmente, porque isso é muito mais possível de se fazer dentro de terras um pouco mais planas. Bom, mais uma região interessante para a gente citar dentro aqui do estado de São Paulo é o Vale da Grama. O Vale da Grama é a nossa região montanhosa aqui dentro do estado de São Paulo. O Vale da Grama consegue produzir, como ele tem montanhas, altitudes um pouco mais elevadas, ele consegue produzir cafés um pouco mais complexos do que o resto ali da região de São Paulo. Então é uma região que vem ganhando bastante destaque pela qualidade dos cafés. Por ser montanha, a gente tem algumas grandes fazendas, mas tem uma composição também razoável de pequenos produtores e um café desafiador também por ser montanha. Então dificilmente a gente consegue mecanizar muita coisa, mas uma região muito interessante no quesito de qualidade dos cafés que a região do Vale da Grama vem produzindo, que engloba ali principalmente o São Sebastião da Grama e algumas cidades que estão ao redor. Saindo agora de São Paulo e pensando no Paraná, que já foi um grande expoente da cafeicultura brasileira também,
Hoje o Paraná tem perdido um pouco das suas lavouras para outros tipos de cultura, mas tem grande relevância ainda na produção nacional, que é o Norte Pioneiro do Paraná. A Vera já visitou bastante o Norte Pioneiro e é uma região composta também por bastante pequeno produtor, tem algumas regiões montanhosas com bastante desafio em relação à questão da produção e uma região também que tem uma peculiaridade muito interessante nos cafés. Eles têm cafés bastante complexos e têm ganhado espaço cada vez mais na cafeicultura de qualidade. Norte Pioneiro do Paraná, Norte Novo e algumas outras micro-regiões que tem ali ao redor do norte do Paraná. E para fechar, eu vou colocar uma região que eu tenho até um apreço particular, que eu tenho um carinho muito grande por ter construído muitos amigos lá na região. A gente tem 3 anos seguidos visitado lá, que é a região do Caparaó. O Caparaó ele tem uma parte que fica do lado do Espírito Santo, nas montanhas ali capixabas, e uma parte que fica do lado mineiro. Ele fica ali no pé do Pico da Bandeira e é uma região fantástica em relação à produção de cafés. Ali, como a região é muito montanhosa, a gente tem uma composição muito focada em pequenos produtores, né? Pelo desafio de produzir cafés em montanhas bastante íngremes, não é nada mecanizável. E tem tido, assim, um sucesso muito grande em relação à qualidade dos cafés. O Caparaó vem ganhando destaque também no mercado internacional e nacional pela qualidade dos cafés que eles estão produzindo. Então, é uma região muito legal, também no quesito turístico, estão se desenvolvendo bastante. Então, é mais uma dica aí para vocês. Bom, uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que eu citei algumas macro-regiões, algumas micro-regiões aí para que vocês tenham noção do que está acontecendo na geografia cafeeira do Brasil, mas eu quero que vocês lembrem sempre que o Brasil é muito maior do que isso que eu falei para vocês. A gente tem uma série de outras micro-regiões que estão produzindo cafés fantásticos. Então, assim, a minha dica é mantenham sempre a sua curiosidade de desbravar, de descobrir essas regiões, porque elas têm produtores incríveis que estão fazendo trabalhos muito bacanas e que vale a pena ser explorado. E quanto mais a gente incentivar cada uma dessas regiões, mais valor a gente vai criando para a nossa cafeicultura. E isso é um trabalho que tem que ser feito não só pelos produtores, mas também pelos consumidores que estão incentivando e ajudando com que essas regiões ganhem cada vez mais relevância na cafeicultura nacional e principalmente na internacional.